Olá, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar e vou adicionar também a Vivian aqui. Deixa eu chamar ela. Hello, Consegui. Oi, acho que já deu. Aí, pronto. como está nessa tormenta cósmica? Tormenta é sempre tormenta, né? É uma das energias que para mim costumam pegar um pouco, então, mas eu tô bem, tô bem. Mas a tormenta ela mexe bastante no campo. E por aí, Deixa eu só abrir a onda aqui para eu ter noção. tá bom. Eu tô com a minha colinha aqui também. Tá aberta aqui. Pronto. Oi, gente, boa noite. Muita gratidão por entrarem, por participarem com a gente. Essa live ela é aberta. A gente vai falar sobre a onda encantada do Sol, que é um ciclo de 13 dias que começa a partir de amanhã, com a energia do propósito do Sol magnético. E ela está abrindo também um projeto que a Vivian e eu estamos lançando, né? Que é um grupo para a gente navegar nessa onda do Sol com consciência, passando pelas energias, conseguindo fazer um processo de ativação energética, de consciência, de entender, né, onde a gente está, como a gente está nesse processo de autoconhecimento e, vamos dizer, autolapidação, né? E o grupo ele começa a funcionar a partir de amanhã de manhã. Então, hoje, quem quiser entrar, ainda estamos aceitando, temos vagas e é isso. E aproveitar para contextualizar para quem não conhece, né? O Tzolk'in, então é um calendário, não, né? Justamente ele não é um calendário, mas para trazer para as palavras, né, dessa realidade, ele é um calendário diferenciado, são 260 dias, divididos em 20 ondas, né? A gente começa lá no dragão, né? Nutrição, nascimento, a criança, e vem até terminar no sol cósmico, que é então a transcendência, né, desse sol que é o todo e que é a gente ao mesmo A gente tempo, né? no todo. Exato. E o todo na gente. E aí, nessa onda que a gente está, é uma das primeiras, né? Talvez a quinta, sexta onda, não sei de cabeça. Mas essa onda é do sol, né? Dessa Uhum. iluminação interior, dessa busca, né, de trazer esse todo através de ti. Então, eu chamei a Lari para a gente fazer esse grupo juntas. Eu disse para ela, eu vou fazer, quer fazer comigo? Mesmo que não venha Bom, ninguém, eu vou fazer. E é isso, né? Porque é uma busca minha. E é uma coisa que eu não falo tanto, assim, sobre espiritualidade nesse nível. Eu acabo falando mais sobre autoconhecimento, de modo geral. Mas tem sido bem forte para mim a questão da espiritualidade nos últimos meses. E aí eu resolvi, né, navegar essa onda que tem o propósito. Então, dentro dos 13 dias, o propósito dela é acessar a tua essência, a tua energia, a tua vibração, esse Deus, né, em ti, esse tu em Deus, enfim, ou todo, ou como quiser chamar. exato. É a quarta onda, a gente está fechando o castelo vermelho, né? Aí aqui também já é um próximo nível de conhecimento que as ondas elas formam castelos. Então, cada grupo de 4 ondas, em ordem, né, em sequência, elas formam castelos. E a gente está na a onda do Sol, ela é a última onda do castelo vermelho, que é o castelo do início. Então, assim, tá muito perfeito, gente, para quem, né, para quem quer recomeçar ou para quem quer começar, é o momento. A gente está fechando o ciclo, né, do início, vamos dizer assim. E eu já vou trazer também os conhecimentos astrológicos, porque vai ser muito bonito. Logo no dia 14, que é quando a gente inicia a onda do sol, então a gente está fazendo essa live um dia antes, justamente para que a gente possa aproveitar, né, as energias.
Mas no dia 14 à noite, às 11 horas da noite, a lua fica minguante em Sagitário. Então a gente está vindo aí na lua cheia até hoje. Amanhã à noite, às 23, ela fica minguante em Sagitário. E aí depois, num ponto muito importante dessa onda, que eu vou comentar mais no decorrer da live, a lua ela vai ficar, vai ser nova em Áries. E é num ponto, né, que é no ponto 8 no Galáctico, que é a mão, que é essa onda que a gente está vivendo agora. Ou seja, vai ser uma onda de muita cura da gente com a gente mesmo, da nossa relação com o nosso eu verdadeiro. Vai ser uma onda muito potente para limpeza de verdades que eu absorvi, mas que não necessariamente são verdades sobre mim. Exato, e esse é o ponto que eu consegui trazer para o meu universo, porque eu tinha um ponto de vista sobre ego, de que o ego é o que eu sou. Tipo assim, o ego é parte de mim, eu não tenho por que matar ele. E aí, ao longo desses processos que eu fui passando, assim, da espiritualidade, né, de uma maneira mais profunda agora, que eu sentia, você até te falei isso, né, vou falar assim pro pessoal, eu senti como se eu fosse, por exemplo, uma garrafa, né, um recipiente, e aí eu chegasse pro lado e permitisse que a espiritualidade, a consciência, fluíssem através de mim. Então, esse eu que chegou pro lado, né, esse eu que quer, que deseja, esse ego, né? Eu consegui trazer dessa maneira assim. E esse eu que eu acho que eu sou. Porque eu também sou esse eu que atravessa, né? Eu também sou a consciência. Então, esse eu que eu acho que eu sou, a partir do quê, né? Eu tenho um corpo de mulher, eu nasci nessa família. Eu até estava pensando hoje, né? Eu sou brasileira, eu sou gaúcha, eu sou Porto Alegrense, tipo, vários eu sou que a gente vai comprando e se adequando, e encaixando e pertencendo, que não é o que a gente é em essência. Somos Deus, somos consciência, somos o todo, enfim. Então, esses eus falsos, né? São Que camadas, né, que a gente precisa conseguir colocar a luz ali e falar o que que eu escolho. Eu sou isso, eu escolho permanecer né, nessa crença ou não também. sim, e essa identificação com a coisa, né? Porque eu estou com um corpo de mulher e brasileira e taranã, mas eu preciso me identificar com isso ou só mais uma opção na prateleira, sabe? Tá ali, eu posso usar o sabonete branco, o rosa, o lilás ou o amarelo, sabe? Eu não preciso me identificar com nada disso. E aí, o ego, né? O ego quer que tu se defina, se identifique. Eu sou isso daqui e isso limita completamente as outras possibilidades, né? Então, o ego que a gente vai trabalhar ao longo dessa onda, né? Que pegando esse gancho do que tu falou da lua minguante, até a gente já começa com a lua minguante, né? Tipo assim, vamos soltar. Solta. É, é esses eus que na verdade tu não é e que também é, mas tu não precisa segurar e se identificar com unhas e dentes, assim, né? Sim, e todo o processo de crescimento e desenvolvimento, ele requer que a gente deixe algumas coisas para caber em um outro espaço, para ocupar um outro espaço, para ser de um lugar ou de uma perspectiva um pouco diferente, né? Toda caminhada, ela implica necessariamente eu abandonar o chão que estava abaixo dos meus pés um passo atrás, né? Então, é uma questão né, de lógica espacial, vamos dizer assim. Precisa acontecer esse movimento para que eu esteja em um outro lugar, para que eu esteja num outro nível ou perspectiva, vamos dizer assim. E a lua minguante, ela acontece às 23, então ela vai afetar muito mais o dia, apesar que assim, o movimento lunar ele afeta bastante o dia que acontece. Mas como ele vai ser bem à noite, às 23, ele vai afetar bastante no dia seguinte, que é o dia que a gente fala justamente do desafio de nutrir, né? O segundo Vamos ponto. começar, vamos começar então com o cada um da Vamos, onda. vamos Deixa eu quer puxar? mostrar só para quem está aqui.
Ó, essa é a onda, o sol ali, depois o dragão, vento. Uhum. Então a gente vai começar com o ponto 1, que é então o propósito da onda, que é o sol, né? O sol fala sobre iluminação. Eu tô com a cola aqui, gente, porque é bastante coisa. E a minha Eu cabeça também. TDAH não guarda tanta coisa. Botando a culpa no TDAH aqui feio. Iluminar, vida e fogo universal. Sim. O sol, a gente falou um pouquinho, né, do sol também na outra live que a gente fez, que foi sobre o Tzolk'in em geral, né? Ela é até um preparatório para a gente entrar nessa live e no grupo. Então, quem não assistiu e quiser e tiver um tempinho de conferir a outra, eu até, né, convido vocês a irem conferir a outra também. Mas o sol, ele é esse lugar da iluminação. E a iluminação, ela vem em dois lugares. A gente tem a autoiluminação, que é aquele lugar onde a gente ilumina o nosso eu. Onde a gente tira, né, como a Vivian até comentou na outra live, a gente vai tirando um pouquinho das melecas externas que existem, né, que até estão tampando ali aquele brilho. Então, vamos dizer, a gente é um diamante bruto em processo de lapidação. Não é que a gente está 100% bruto, só da gente estar aqui onde estamos hoje, a gente já tem um processo de lapidação. E agora a gente vai para um próximo nível, para nossa luz, para o nosso diamante brilhar. E a partir daí a gente consegue iluminar os outros também. Porque quando eu aceito a minha luz, dois processos acontecem. Primeiro, eu aceito a luz do outro. Eu gero, crio e sustento espaço para a luz do outro. Né? Então, os processos, por exemplo, aquela pessoa é muito parecida. Só ela chegar, fala mais alto que todo mundo. Provavelmente, sim, isso está te mostrando um lugar onde você está apagando a sua luz. Porque só quem tem uma luz brilhando dentro sustenta espaço para o outro brilhar, sem se sentir diminuído. E o outro lugar vai vir. E esse conceito mesmo da competição cai por terra, né? A competição não existe quando tu entende que tu é um ser absolutamente diferente. Até ontem eu estava conversando e aí veio alguma coisa assim, tu já percebeu quando tu é esquisito? Daí a pessoa ficou assim, eu sim, não existe nenhum outro da tua raça no planeta. Tipo assim, tu é o único da tua espécie, né? E a pessoa ficou ainda assim meio desconfortável, mas é sobre isso, né? Não existe ninguém igual. Por mais que seja gêmeos, univitelinos, né? Parecidíssimos, são personalidades, pessoas, seres, pedaços, né, da centelha diferentes se manifestando ali de maneira diferente. Então não existe a competição, né? É um espaço de acessar essa coisa única que cada um é, né? E aqui, olha só, receba e expresse os poderes da ascensão e da iluminação. Deixe que os raios do seu sol interior iluminem e tragam poder à sua vida. Aqueça-se com o poder da sua liberdade e sua totalidade. Acesse o amor incondicional. Só isso a gente vai trabalhar nesses 13 dias. Tchau! Acabou a Tá live. bom? Pois é. É uma pequena grande missão. Só isso. Então, no primeiro ponto, né, da onda, que são 13, no primeiro ponto é o propósito. Esse é o propósito desses próximos 13 dias. Trabalhando ou não conjuntamente, né, no grupo, vai estar regendo o planeta, essa energia, né? A partir de amanhã você está convidado a se unir à totalidade, não competir, deixar brilhar teu sol, ter amor incondicional, né? Vai olhar o coleguinha, não vai julgar o coleguinha. Para todo mundo, né? E aí no dia 2 da onda, que é dia 15, então, a gente tem o dragão no tom do desafio. A pergunta do desafio, então, né? Qual é o meu desafio? E a resposta desse dia é nutrir, ser e nascimento. Pois é, né? E o desafio, quando a gente está falando da onda encantada, o desafio ele representa expressão de polaridades. Então, essa expressão de polaridades, ela traz justamente os extremos para a gente saber navegar na energia, para a gente também conseguir reconhecer
sabe? Como é a manifestação. Para algumas pessoas, elas sentem muito mais um extremo, vamos supor, vou pegar o exemplo do dragão, um extremo do excessivo nutrir, que é o excessivo do feminino, né? Então eu dou tudo para os outros e nada para mim. Ou seja, você, e toda vez que a gente vai para uma polaridade, a gente, por consequência, está indo para o outro extremo da polaridade em algum outro campo. Então, por exemplo, eu dou tudo para o outro, eu nutro os outros antes de nutrir a mim. O que está acontecendo? Com você mesmo, você está caindo no outro lado da polaridade, que é então eu não me nutro. Eu não, né, eu não me desenvolvo no sentido de eu não dou um alimento aqui para mim mesmo, seja ele qual for, né, físico, emocional, espiritual, porque eu estou ocupada demais nutrindo o outro. Então, essa é a dança das polaridades, para a gente aprender a integrar de forma em que todos se nutram a partir de um lugar saudável, que é eu nutro a mim e nutro os outros. E quando tu estava falando sobre nutrição, começou a vir para mim sobre receber, né? E quem é de Axis sabe que a gente fala muito sobre receber, né? E o quanto que o receber genuíno também é um presentear. Então, eu te presenteio e fico feliz por tu ter recebido. Não tem um me devolve, não tem uma troca, né? Eu fico feliz em te presentear e tu receber. E receber também é permitir que tudo chegue para ti. Mesmo aquilo, né? As situações difíceis. Então, receber também é acessar a consciência de tudo que vem. E quando estava falando nutrição, me veio muito sobre receber. Aí eu bati o olho aqui. na lei receba e expresse os poderes do nascimento e da confiança. Focalize a autonutrição e nutrição do universo. Ou seja, eu me recebo a mim, eu me recebo e eu recebo do universo. E abra seu ser para receber o sustento e o suprimento da vida. Então, né, eu dou, porque eu acho que eu vou receber, é uma troca, né? É uma relação transacional. Então, vamos fazer aqui uma relação comercial, né? Dar e receber. Quando é o dar e tomar, na verdade. O receber é eu te presenteio e recebo a alegria de te ver receber. Né? Não tem uma troca, não espero algo em troca. Então, para além disso, como é que a gente está na nossa relação com a gente sobre se presentear, né? Sobre se receber. Eu consigo me receber? Ou, ai, não, essa parte de mim eu não gosto. Essa parte deveria ser diferente. Como que tu vai receber de algo, né? De ti mesma que está querendo esconder e cortar, enfim. E a gente falando de sol, né? Bora brilhar esse sol inteiro, né? Não com um pedacinho escondido. E não tem jeito, né? O sol, a luz bate, faz uma sombra. É normal. De novo, assim como o passo que a gente dá, ele exige que a gente deixe para trás aquele caminho ou aquele passo que a gente precisou dar, todo sol, toda luz vai. Ele não gera, ele mostra uma sombra. E isso é ótimo para o nosso caminhar, para a gente ir identificando também, né? Qual parte eu estou bloqueando de receber? Por que motivo? E a gente vai acessando lugares cada vez mais conscientes e recebendo mais presentes do universo, né? Porque a gente se permite, a gente testa, a gente aceita. Tu tá muito enlaçadora hoje. Tô. Trazendo o outro lado muito didaticamente, amiga. Atualmente não tá me deixando tão zureta, então, tá bom. Não, tá mais integrada. No final da onda da cura, da transformação. Exato. E aí a gente vai pro dia 3, que vai ser dia 16 de março. Olha. A onda oculta da onda do sol é a onda da lua. Ai, que sensacional! Tá vendo? A gente vai pro dia 3, então. Oi? O dia 3, então, da onda, que é o servir, né? Como posso melhor servir? É a pergunta do tom 3. Eu falo os números, tá, gente? Porque até hoje eu não gravei o tal do tom. Tá tudo certo. Elétrico. Essa é a pergunta e a resposta a gente vai estar com o vento. E o vento, ele fala muito sobre o espírito, né? A canalização, assim, receber do espírito e expressar, né?
Então, as palavras-chave é comunicar, alento e espírito. Deixe que o alento do espírito o guie para comunicar as suas verdades. Então, de novo, né? Quando a gente acessa o nosso sol interno, a gente nutre todas as nossas partes. Porque não adianta, botou luz, vai aparecer umas baratinhas, umas teias de aranha, uns negócios, né? E nutre, recebo tudo de mim. Eu expresso a verdade, né? Não tem mais algo que eu estou tentando guardar, esconder e não deixar vir, né? Uhum. E é isso, e a gente comunicar de um lugar muito profundo, de um lugar, para mim, vai muito, muito com pausa também. Um lugar onde eu pauso, eu recebo uma pergunta, eu já respondo, já rebato. Não, tenha pausa, tenha aquilo, deixa eu integrar essa pergunta, deixa eu entender. E esse momento de pausa te permite chegar num lugar de conexão com a sua alma, de conexão com. Espera, a resposta que eu achei que eu queria dar não necessariamente é o que eu acho. Era uma resposta pré-formatada que existia aqui no meu campo, mas, né, vamos dizer, superficial. Mas a minha alma está dizendo outra coisa, o meu coração está dizendo de uma outra forma. Então, esse, né, o ponto 3, o alento do espírito, é a gente saber a comunicação de um lugar mais profundo, de um lugar mais conectado. Muito aquele lugar, né? Antes de falar, antes de dar uma opinião, avaliar. Avaliar se é necessário, avaliar se é verdade, avaliar se é bom e avaliar se vai gerar uma mudança positiva, se vai agregar valor, né? E não só comunicar. Ah, muito obrigada! Muito queridas. Oi, gente. A Adri Ai, falou que silêncio e escuta faz parte da comunicação. E olha que interessante, né? Focalize a presença do espírito agindo segundo a sua inspiração natural. É esse canalizar, que não é a canalização como a gente conhece, mas esse canalizar a verdade, canalizar o espírito, né? Trazer. Então, a forma de serviço, olha que interessante, o tom 3, a forma de serviço é a comunicação alinhada com a verdade, com o espírito. a verdade. E quando a gente fala a verdade, e aí a gente vai para um lugar muito mais profundo do que é verdade. Não é aquilo que eu comprovo, é aquilo que está muito integrado e que eu estou coerente com o que eu digo. Eu estou fazendo um serviço a mim e um serviço ao outro, por não estar privando ele de saber o que eu realmente sinto e sou. E aí, de novo, eu abro e seguro espaço para que ele faça o mesmo movimento. Né? Então, isso é ensinar pelo exemplo. Não é você, né, preach, você vai lá e falar para a pessoa como tem que ser. Sendo, de novo, sendo, a gente abre espaço para que a pessoa fale, olha, isso para mim faz sentido, isso para mim não faz sentido. Né? E a Fabi comentou aqui, queridíssima, que ela gosta muito de me escutar, e eu vou pegar o gancho, gratidão, Fabi, vou receber, estamos falando de receber, né? E eu vou pegar esse gancho que é quando a gente fala com verdade, as coisas são muito mais sutis, elas atingem as pessoas em um outro lugar, né? E eu falo isso de um lugar de quem já teve muita dificuldade de se expressar nessa verdade, por medo de julgamento, por medo de não ser adequado, por medo de estar falando muita bosta também, porque acontece, né? A gente nunca sabe. Às vezes na nossa cabeça está fazendo tanto sentido quando a gente fala, a pessoa fala, pera, da onde? Da onde que você está tirando isso? Mas aí tem um outro lugar, que é o lugar de a gente só vai aprender se a gente se permitir. Porque quando a gente está usando uma máscara ou, né, um personagem, a gente não aprende, porque a gente não está testando as nossas próprias ferramentas. A gente está usando um kit ali que a gente recebeu, né? Um kit age assim, né? Um kit de sobrevivência na Terra. E não é um lugar que atrasa muito o nosso desenvolvimento. Falando em causa própria. Sensacional o exemplo que a gente acabou de ter de receber e presentear genuíno, né? A Ala está aqui presenteando, a Fábio recebeu e ela ficou feliz por ter sido recebida. A Fábio não devolveu nada, né?
só o fato de receber já é a alegria do compartilhar, né? Então, esse é o presentear e receber genuíno, né? Quando a gente eu te dou para tu me dar, é troca, é diferente, é outra energia, né? É outra E aí, energia. quanto que a gente pode ser isso com a gente mesma, de se receber, né? Quanta alegria a gente pode ter em se receber, se eu não esconder mais nenhuma parte minha, quanta alegria eu posso ter em me receber, né? Como eu posso me presentear e me receber, e receber o meu corpo, já que a gente está falando de dragão também, que é também corpo, né? Sim. E Bora. aí, quando a gente fala de dragão, a gente fala de ancestralidade, né? Porque eu não vou conseguir falar de dragão e corpo sem falar de ancestralidade. Ó, a gente está há bastante tempo aqui no desafio, né? Mas a ancestralidade, quando a gente fala aceitar tudo que a gente é, a gente está falando que a gente honra e aceita tudo que os nossos ancestrais são ou foram. Então, é um lugar de honra. Não estou falando que a gente precisa seguir exatamente os mesmos passos, mas é um lugar de olhar com muita gratidão e muita humildade e saber, tipo, putz, com todas as condições que vocês tiveram, vocês fizeram o melhor que puderam e hoje eu estou aqui assim por isso, né? Então, é esse lugar também de se nutrir de tudo que você é, tudo, 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 inclusive as coisas que a gente tende a julgar, porque tem ali presentes escondidos. No tom 4, então, Bora. qual é a forma de ação para chegar naquele propósito lá de cima que é o sol, né? Noite, sonhar, intuição e abundância. Focalize a entrada no santuário do seu eu, a escuridão interior, o lugar do mistério dentro de você. Una-se com a sua quietude e intuição. Sonho e abundância. É, a noite ela traz essa volta para dentro, para você identificar os seus sonhos, né? Ela fala dos sonhos da humanidade também. Então, e a gente vai estar numa lua minguante, que já vai pedir um pouco de recolhimento, que vai pedir para a gente voltar, liberar, avaliar o que a gente quer, o que a gente não quer. E quando a gente fala da noite na forma, a gente está dizendo que a forma da gente caminhar por essa onda e até mesmo encontrar esse sol, essa iluminação, ou até mesmo os aspectos que a gente quer liberar, é olhar para dentro, olhar para nossa. Eu não vou nem falar a sombra, mas para a escuridão, porque a escuridão é o vazio. E no vazio tudo existe. Então a gente olhar para isso e identificar os nossos sonhos ali dentro. Porque a forma da gente trazer essa luz mais intensa é a gente olhar para os sonhos de verdade do coração e falar: é isso que eu quero, é nisso que eu acredito. Eu acho que hoje em dia está faltando muito um guia. Estou generalizando, mas falta um guia no que você acredita, genuinamente. O que para você é um senso de propósito, sentido e verdade, e o que você quer fazer com o seu tempo aqui na Terra. Eu estava lendo um livro hoje que falava justamente disso. Quem pensa enriquece, ou pessoas que pensam enriquecem, alguma coisa assim, né, do Napoleon Hill. E tem uma parte que ele fala muito sobre isso, sobre um desejo genuíno e ardente e a determinação. E essa determinação, ela não vem de um lugar de eu vou conquistar a todo custo. Ela vem de um lugar de eu simplesmente acredito com tanta fé que eu não sei dizer outra coisa a não ser já aconteceu. É esse sonho que a gente está falando, esse sonho que te vem de um jeito que não tem dúvidas, né? Ele está funcionando, você pode não saber como realizar, você pode não saber, né, quando, como, o caminho, mas aquilo está ali pulsando e é esse lugar que a gente também acessa quando a gente vai achando a nossa luz. E essa abundância interna também, né? Porque a noite também é abundância. E dentro. Então, esse sol que eu sou, e claro que a gente está falando dentro e fora, mas tipo assim, não é sobre lugar físico, né? Mas esse todo que eu sou é a abundância.
abundância, né? Então, mergulhar nessa escuridão, nesse vazio, nesse todo, como a forma de ação para acessar o sol. Então, né? Mais é como sempre né? acima, né? E a tua abundância, né? Você acessa o seu vazio interno e você encontra o seu lugar de abundância, né? No silêncio. E eu tava olhando aqui, eu tava olhando pro lado na minha colinha, porque eu queria conferir a lua, porque eu tava muito sentindo uma conexão dessa noite com o aquário. E realmente, a lua vai estar minguante, mas ela vai estar em aquário. Ela vai entrar em aquário no dia 17 de manhã, que é justamente esse lugar onde a gente fala de coletivo, onde a gente fala de quebra de paradigmas, onde a gente questiona as coisas do sistema para, mas eu acho que dá para fazer melhor, mas eu acho que a gente pode fazer de um jeito diferente. E a noite é justamente isso, é o que eu tenho dentro de mim e trago aqui para fora, né? E ela fala de sonhos individuais que, na verdade, são reflexos dos sonhos coletivos, dos sonhos de uma humanidade melhor, dos sonhos de uma terra que está curada. E o sol, ele fala muito disso também, né? Porque ele é o fogo universal, ele é a vida. Então, o que a gente pode trazer para o coletivo? A gente é único, mas é por um motivo. É porque a gente precisa trazer essa nossa, né, individualidade para colaborar com o todo. É uma pecinha do quebra-cabeça que se escolhe se isentar, por qualquer motivo que seja, a figura completa não se forma. Então, à noite, ela traz muito isso. E isso A Adri é uma comentou aqui. A Adri comentou entrar na nossa escuridão para acessar a nossa luz e a iluminação. Com certeza, Adri. Muito bem colocado. E uma pergunta que a gente faz muito no Access, né? O que você veio ser neste planeta, né? O que a Deus, a essência, a centelho todo veio ser aqui através de você, né? Que é único, exatamente único. Enfim, a questão da competição e comparação de novo, mas é por aí. E é essa a abundância, né? Encontrar a tua abundância como a forma de ação. Como uma forma de servir, né? Que a gente pensa muito abundância em termos de receber, mas o que está tão abundante dentro de mim que extravasa e eu sirvo para os outros? A gente pode olhar por essa perspectiva também, né? No 5, então, qual a melhor forma de potencializar-me? E aí a gente tem a sementinha, focalizar, percepção e florescimento. Focalize o poder das suas intenções, focalize seus desejos, purifique, plante as sementes essenciais, expanda e receba o crescimento natural desses desejos. Semente é um símbolo, né? Pura e simplesmente. Tipo, o que eu desejo? O que eu quero plantar? O que mesmo que eu não vá colher, eu quero deixar? E aí a pergunta também, né? Pelo que tu quer ser lembrado na Terra? Então, quais foram as sementes que tu deixou, né? Quais foram as intenções que tu plantou? E até a gente falou isso na outra live, talvez, ou em algum papo nosso, Lari, da gente não ter noção, né? Do que o que a gente faz, aonde chega, né? E não tô falando aqui de internet, tô falando energeticamente mesmo, né? Aquele Foi filme uma lá da conversa que a gente teve borboleta. antes da live. Aquele filme da borboleta, né? Que uma coisa acontece aqui, efeito borboleta, não? É. Que tudo tá interferindo no tudo, né? E foi muito essa sensação que eu tive na experiência que eu tive, assim, de acessar esse todo, né? Era tudo tão perfeito, todos estavam criando essa vida, todos estavam criando o que a gente vê hoje, sabe? Tipo, todos, não tinha, essa pessoa aqui não deveria estar viva ou não está criando nada. Não, ela está criando também, né? Então, todos plantando algo, mesmo que não vá ver enquanto vida, não vá nem receber os frutos daquilo, não vá nem saber, né? A energia que tu tá trazendo e ancorando, plantando essas sementes para o todo, assim. Sim, e assim, a gente já recebe, né? Às vezes a gente não vai receber dessa semente que a gente está plantando agora, mas
tudo que a gente tem hoje são sementes que foram plantadas há muito tempo, por pessoas que provavelmente não viram o resultado, né, Exato. dos seus plantios. Então, é isso, né? Eu acho que isso volta muito no lugar do que você falou um pouco mais cedo na live, que é a gente, às vezes, não vai receber nada de volta, mas o tempo todo a gente está recebendo. Talvez a gente não receba daquela fonte, daquele mesmo lugar, naquele mesmo formato, mas o tempo todo a gente está recebendo de volta o universo. Ele está sempre emanando e, né, circulando energia. Então, a gente acaba que está sempre recebendo e emanando. E é por isso que a gente tem que trazer a consciência. O que eu estou emanando? Né? Qual a quantidade do que eu estou emanando? Qual o nível vibracional do que eu estou emanando? Porque é esse espaço que eu estou abrindo para receber. Né? E a semente, ela fala muito também sobre foco. Você quer comentar sobre isso? Eu acho que essa intenção clara, em algum momento a gente falou sobre isso também, da intenção clara ser aquilo que norteia, né? E no Axis a gente está trabalhando nesse momento agora bem fortemente as necessidades reativas e as realidades presuntivas. Então eu acho que eu quero algo baseado no que os outros estão querendo, no que os outros têm, no que os outros fazem. Então essa escolha, né? Eu desejo isso não é genuíno. Eu não tenho força. Imagina que para que algo aconteça, tu precisa estar congruente com aquilo. Só que eu estou olhando para ver o que o coleguinha está escolhendo. Eu estou reagindo, porque o outro, se isso é ser um blá blá blá, eu não quero ser. E aí tu não escolhe aquilo que talvez seja congruente contigo por presumir e por reagir. Então, quando a gente está falando de foco aqui, me traz muito essa sensação de o foco na escolha real, na escolha, né? Ali, de novo, o verbo, né? O vento, o sol, a noite. E eu saio daqui, de dentro, que eu tô aqui escondidinha, saio com as minhas sementes genuínas, né? Para plantar realmente o que eu quero colher. E não algo que eu olhei o outro escolhendo ou reagi, né? É horrível tal coisa, eu não quero. Aí tu escolhe outra coisa. Mas essa outra coisa é congruente? É realmente a tua escolha? Ou tu só reagiu ou presumiu que era o que tu deveria ou deveria querer, né? E tem um motivo pelo qual a semente, essa ordem, ela é uma ordem realmente, ela não é aleatória. Então, existe um motivo pelo qual a semente vem depois de todos esses, né? A semente vem depois de todos esses, que é justamente esse lugar da gente. E uma palavra que você falou, eu vou juntar os assuntos, tá? Uma palavra que você falou que é a gente tem força de plantio, força de realização. E para mim é um tema que eu tenho trabalhado muito durante essa semana, a nível energético e de percepção mesmo, que é justamente isso. Quando a força do plantio, a força da ação, o foco, ele vem desse lugar de quando eu consigo entender o que está dentro de mim. Quando eu consigo entender o porquê da minha escolha, né? Qual que é o meu propósito naquilo. E aí isso vem com muito mais força de ação, porque é um foco, é direcionado. Fala muito com a águia também, né? Ele é um foco direcionado, porque eu sinto e eu sei aonde eu tenho que colocar a minha energia. O resto é distração. É distração, porque eu sei de onde eu estou vindo. Né? Então, é a semente, eu coloco o foco. Porque o desafio da semente é, inclusive, plantar um monte de coisa e dispersar energia e não conseguir fazer nada florescer. Esse é o desafio da semente, né? Daí a gente vai pro tom 6, que é o rítmico, eu sei, porque é o meu tom e é o teu também, né, Lari? Sim! Nós duas somos rítmicas, que maravilha. Como organizar-me rumo à igualdade? E quem nos responde essa é a serpente. Então, sobreviver, instinto e força vital. Focalize a sabedoria intrínseca do seu corpo. Honre a perfeição do seu templo físico. Expresse plenamente sua paixão, vitalidade e sensualidade. Ó,
gente tem aqui a semente no rítmico, a semente, ó, a serpente no rítmico, né? O rítmico, ele fala sobre, literalmente, sobre ritmo, sobre ordem, ordem no sentido de, né, o que acontece primeiro, o que acontece depois, em que velocidade. E ele é um tom desafiante no mundo que a gente vive, pelo menos eu percebo dessa forma, porque a gente é muito. Sinto que a gente é muito boiada sendo tocada, sabe? Assim, olha, tem que ser nessa velocidade, nesse ritmo, desse jeito, assim, assim, respira, sabe? Vamos parar para entender qual que é o meu ritmo, qual que é o ritmo do meu corpo. E aí, quando eu falo de meu corpo, eu já estou incluindo a serpente aqui, que é o que ela vai pedir pra gente, né? Então, como eu entendo a minha forma de iluminação? Qual é o ritmo em que as coisas vão acontecer? Quem vai ditar é o corpo. São as suas sensações, a sua percepção. Eu vi, acho que foi ontem, até uma conta no Instagram que postou um comparativo da Anitta, aí sem julgamento de valores, mas é bem interessante a análise, que ela comenta que ela já tem quase 30 anos, enfim, e que ela não tem mais o ritmo que ela tinha antes de fazer não sei quantos shows no mesmo dia, e dar entrevista, e ir para programa de TV, e etc. E ela falou, né, era uma psicóloga falando que isso é uma atualização de personalidade. Você atualiza sua personalidade com relação ao que o seu corpo está te pedindo agora, o que o seu corpo, né, próximo nível, próximo estágio, o que o meu corpo é capaz nesse momento. Então, a gente tem essa percepção. É justamente isso que o tom rítmico, a serpente no tom rítmico vai trazer pra gente. O que o meu corpo está me dizendo? O que para mim é muito ou é pouco? Né? O que para mim é movimento e o que não é movimento? Porque não adianta eu te falar, olha, vai fazer uma luta. Para você, às vezes, é uma natação, ou às vezes é, não sei, poucar na grama. Então, vai depender muito de cada pessoa. E só com a autopercepção, esse momentinho de parar e respirar, é que a gente consegue escutar o nosso corpo. Porque senão a gente fica o movimento, a gente fica o tempo todo brigando com o corpo. Não, mas eu quero me movimentar porque eu tenho uma agenda, eu coloquei aqui essa lista de coisas que eu tenho para fazer e é isso. Por que a gente está brigando com a gente? É aí que a gente gasta tanta energia também. A gente não tem sabedoria de utilizar a nossa energia quando a gente começa a criar conflito interno. Eu quero fazer porque eu tenho que fazer. Sabe? Respira. Eu tenho que. Eu escolhi. Meu corpo está me pedindo o quê? O que eu tô ganhando e o que eu tô perdendo quando eu quero brigar comigo mesmo e com o meu corpo? Aí essas perguntas são perguntas também que a gente vai trazer no grupo. A cada dia a gente vai trazendo perguntas para autoavaliação e autopercepção. E é justamente esse foi o papo que a gente teve na live anterior, quem não assistiu tá no Insta da Lari e lá no Sol de Casa 7. A minha percepção de caminhar conscientemente com a energia de cada dia é que tu vai a favor do que tá, sabe, tá propenso. Então, nossa, hoje tá propenso para semear. Então, nossa, eu vou colocar minha energia nisso e isso é conduzido junto, sabe? Eu não sei se eu consigo botar isso em palavras, mas assim, vamos aproveitar que esse momento vibrando essa energia e surfar nisso junto, inclusive é uma onda. Vamos surfar essa onda juntos, né? Caminhando conscientemente. Só podia ser uma caminhante falando isso. Mas é isso, é estar presente com a energia do dia, né? Então, nesse dia do corpo, né? Da serpente, que ela também traz o desejo sexual, o desejo físico, né? De repente, dá ali a louca e vai sair com qualquer pessoa e não sei o que, e depois se sente um horror que saiu. Que não, peraí. Ok, beleza. Isso aqui tá rolando na energia do planeta, ok. E o que o meu corpo requer, né? É realmente sair com alguém, é fazer uma outra coisa prazerosa, enfim, o que esse corpo tá demandando nesse dia que está rolando uma energia X, né? A Dani perguntou onde pode encontrar mais informações sobre o Kim dela. A gente calcula o nosso Kim pelo... Pode jogar na internet, né? Calculadora do Kim. E aí tu vai colocar, vai achar ali o teu número, tem o mantra e o selo. E aí
para ter uma interpretação também precisa procurar, assim. Eu sei que a Lari faz a leitura, né, Lari, do oráculo. Faço leitura do oráculo e da sua onda encantada de nascimento e trânsito anual também. Então, mas se você quiser só saber qual é o seu e começar a entrar em contato com esse mundo, tem sim calculadora Kim, joga no Google, você já vai entrar tem algumas opções de site, mas eu testei aqui, o primeiro que aparece é do Sincronário da Paz, então é bem confiável, pode clicar. Tem também o tzolk'in.io, eu vou colocar aqui para vocês nos comentários depois, pode fazer, mas se você quiser uma leitura completa, eu faço. Ou se você tiver alguma dúvida também, pode me mandar inbox que eu te respondo, não tem problema. Tá? E conhecer a sua onda também, né? É muito legal, porque eu, por exemplo, né? O meu último selo da onda, a minha transcendência é o Sol. Então eu começo na estrela e termino no Sol, na minha onda. E aí a gente estava lendo as coisas aqui sobre a onda, que a gente vai falar da Lua em algum momento, e me caiu completamente a ficha de que a Lua sendo o desafio da minha onda, né? Que teve uma experiência que eu vivi, eu tipo, era isso aqui. Olha, eu atingi o objetivo, eu acessei e transcendi o objetivo, né? Ali, o desafio da minha onda. E eu fiquei muito, meu Deus. Então tem as pistas ali daquilo que a gente veio desenvolver, né? E para mim, pessoalmente, caminhante do céu, né? Trazer o céu para a terra, acessar Deus, acessar o todo, tirar esse euzinho que é diferente do outro e ser esse todos somos um, faz muito sentido desde sempre, né? Então, é muito congruente e muito interessante conhecer realmente a nossa onda e o que desafia, enfim, né? É uma jornada de autoconhecimento, não é um conhecimento que tu pega e acabou, eu sou isso e deu, né? É realmente caminhar. Eu não consigo falar outra palavra, é caminhar. Tá É uma jornada caminhando. Olha, mas uma coisa que você falou, Vi, é muito interessante, que é isso, eu já sabia a minha vida inteira. Todas as leituras que eu faço, em algum ponto, a pessoa fala, nossa, parece que eu já sabia disso a minha vida inteira. Sim. Por quê? Porque eu não estou te dizendo que você é uma coisa que você não é. O Kim, ele está dizendo uma coisa que você é, em essência. Por mais que você tenha entrado em algum outro padrão, em algum outro personagem, por questões de necessidade, de sobrevivência, ou enfim, é aquilo que você é. Então, em algum nível, você já vai reconhecer aquela informação. Então, por isso que, assim, a coisa que eu mais escuto é: nossa, mas é isso que eu sou, parece que eu já sabia disso a vida toda. Sim. E só te ajuda a trazer um pouco mais de clareza mental e energética para isso que tu já é. E ainda voltando aqui na Dani, ela falou que já conhece, ela só queria entender mais, né? Também existe uma cartilha do Sincronário da Paz. É gratuita, vocês podem baixar. É só jogar no Google, Cartilha Sincronário da Paz. É um PDF, pode ler. Ele não é muito simplesinho, mas ele tem todas as informações básicas para quem quer começar a entender um pouco mais desse estudo. Tá? Vamos para o 7, então. Oi, pessoal, tem mais gente chegando. Boa noite. Como canalizo os meus serviços aos outros. E esse é o centro da onda, né? O tom ressonante é o centro, é o pilar da onda. E aí é o enlaçador de mundos, que a nossa amiga Lari é enlaçadora de mundos. Adoro. E o enlaçador traz igualdade, oportunidade, morte e transformação. Permita a ocorrência das mortes necessárias para criar renovação e oportunidades. Deixe ir, perdoe, renuncie à necessidade do ego, chegamos nele, de controlar e relaxe na graça do plano maior. Gente, é muito profundo isso e muito bonito. Nossa, assim, parece simples e assustador, porque quando a gente traz a palavra morte, transformação, primeira reação natural é o corpo fazer tipo, credo, isso não.
E a gente tem que lembrar que pode ser literal, sim, mas é 90% simbólico, né? Então, quando a gente fala de morte, a gente está falando de despir de camadas. A gente está falando justamente desse caminhar em que a gente deixa para trás algo que a gente não precisa mais, ou que, né, óbvio, obrigada, foi bom, valeu, adeus. Próximo passo, né, para tudo. E é um, diga. E o enlaçador ser o centro da onda, o pilar, percebe? O pilar de sustentação da onda para tu acessar a tua essência é o desapego, é a morte, é o perdão. É tão óbvio. E é um dos tabus que a Terra vem para a gente desenvolver, para a gente quebrar, né? A Terra tem 3 tabus para quebrar e um deles é a morte, a relação com a morte. E aí a gente está falando dessa morte simbólica, a morte do eu me reconheço assim a vida toda. Eu sei que eu preciso dar uns passos, porque eu já reconheço um próximo lugar que eu preciso chegar enquanto pessoa, enquanto consciência. Mas o desapego, a morte dessa identidade, dessa identificação com esse ser, é um processo que a gente ainda se apega muito. Eu tô falando a gente, me incluindo e generalizando, porque eu sinto que é uma tarefa bem que exige, que demanda bastante comprometimento e bastante auto-amor, autocompaixão, perdão, né? De estar nesse lugar de, ok, o que que eu preciso perdoar aqui, o que que eu preciso deixar ir. E dar que a Porque gente fala um leap of faith, né? Eu acredito e dá o passo. às vezes o apego é justamente da dor, né? Ah, eu não vou perdoar essa pessoa, isso é inadmissível, não, não, não. E a gente fica no apego do ranço, né? Não é aquela coisa bonitinha que a gente gosta, que tá tudo funcionando, que eu preciso soltar. Às vezes o apego é do ranço, é da raiva do passado mesmo, né? E quando a gente está falando como eu canalizo os meus serviços aos outros, quão mais puro, né? Eu posso estar com mais conectado, e é um selo branco, ele também está relacionado com o espírito lá, com o vento, né? Quão mais conectado comigo mesmo, com o outro, com Deus, né? Eu posso estar se eu me despir dessas coisas que não sou eu, né? Não me fazem. Até hoje, ou ontem, eu estava falando com alguém, e eu pensei justamente isso. Ah, a pessoa falou assim, ah, porque eu sou aquilo que fizeram comigo, que eu me tornei. Tá, e se não fosse? E se tu pudesse hoje ser uma coisa completamente diferente, se o passado não determinasse o que tu é, né? E o enlaçador me traz essa coisa, assim, do tipo, nem é sobre perdoar o imperdoável, é simplesmente sobre não existe, nem está mais lá, né? O que sou eu hoje e agora? Que quanto mais de mim eu posso acessar, e é esse sol, né? Então, esse soltar para ser tudo sem se apegar de novo, sem se apegar a nada, né? Porque o próximo passo é isso, né? Cheguei no próximo nível, vou me apegar a esse lugar. Também não. Então, tanto que o enlaçador, ele tem uma característica, pessoas enlaçadores, né? Que estão vibrando na energia da sua própria energia, tem muito essa característica de muitas mudanças, dependendo principalmente do tom onde está, né? De onde na onda encantada está. Tem muito essa característica de mudanças de opinião, de moradia, né? Lugar físico. Por quê? Porque ele sente essa necessidade de ir desapegando, de ir movimentando. A Vita fazendo essa carinha, porque é a energia análoga dela, né? Então, assim, e nós duas temos essa característica. E como ele está no ponto 7 da onda, o ponto 7 também fala, né, de canal, de canalização. Então, essa questão da pureza. Os selos brancos são selos refinadores, purificadores. Então, como eu posso ser um melhor canal para servir a todos que me rodeiam? Então, como eu posso? Aí em primeiro lugar, a gente vem com o perdão, né? Primeiro lugar é o perdão, que é pra gente não ficar vibrando nessa energia de agarrar no ranço. Eu sei que não é fácil, né, gente? Mas estamos aqui para trabalhar isso. Não é porque não é fácil que a gente vai falar, não vou fazer. Que se fosse, né? Enfim. E,
falando de perdão, a gente falou de uma coisa, a gente estava conversando esses dias, eu e a Vivian também, sobre essa questão do perdão e do amor. Eu não vou entrar muito porque é uma história bem longa, mas é uma coisa que leva a gente a entender que um dos níveis mais elevados de amor incondicional é perdoar, né? Então, eu não quero nada em troca. Eu não quero te fazer refém. Eu não quero que o meu perdão seja uma moeda de troca. Eu simplesmente deixo. Eu simplesmente não tenho um É a apego ideia, a essa situação. é a ideia, inclusive, de que não tem nada para ser perdoado, né? Porque eu criei essa situação junto contigo. Então somos corresponsáveis na situação. Não há o que ser perdoado, mas sim olhar, nossa, eu criei isso, legal. Eu criei isso, o que mais eu posso criar? Ao invés de se apegar na criação, né? Nossa, eu criei essa coisa horrorosa e fica ali por toda a vida. Não, peraí. Eu criei, é autorresponsabilidade completa. O outro, coitado de você, foi só um boneco na minha criação, sabe? Então não há o que ser perdoado. É justamente esse refino, né? Tipo assim, completamente. Não consigo botar em palavras, mas esse lugar de pureza mesmo, né? Não há nada. Já foi. E o que mais pra frente? Exato. Vamos pro 8? Vamos pro 8. E agora é onde a gente vai ter a lua nova em Áries. Então, esse ano a gente vai ter duas luas novas em Áries. A gente está falando da entrada do ano astrológico, né? Que começou agora em março com Áries. Então, olha o significado disso. A gente está numa lunação nova em Áries, com Sol em Áries, entrando ali no ponto 8, que é o ponto que fala da integridade. Aí eu vou deixar a Vi fazer a introdução do ponto e do símbolo para vocês entenderem a potência disso. Eu vivo aquilo que eu acredito e o selo é a mão. Que inclusive hoje a gente está encerrando a onda da mão, que significa conhecer, cura, realização. Receba, expresse os poderes da realização e da cura, invoque conscientemente o que deseja que aconteça, leve a bom termo as áreas da sua vida que lhe permitam mover-se para o nível seguinte, mais elevado de ser, entre pelo portal da cura. Então a gente junta essa pergunta, né? Eu vivo aquilo que eu acredito. O ponto 8, ele é um ponto assim, eu acho que ele vai naquilo que todo ser humano precisa desenvolver, que é a integridade. A integridade do que eu falo, penso, sinto e faço. Que é aí que começam os desequilíbrios energéticos. Eu sinto uma coisa, eu falo outra, eu faço outra, e meu cérebro está pensando uma coisa completamente diferente. Olha para onde você está jogando energia. 4 lugares diferentes. E você é um ser, né? Então, esse ponto 8, ele vem te questionar. Eu estou sendo íntegro, então não adianta. Eu encontrei o meu sol, a minha iluminação, eu me nutri, eu sei o que eu quero. Lá na noite eu descobri qual é o meu sonho, mas aí, com medo de desagradar todo mundo, eu vou lá e continuo fazendo aquilo que todo mundo espera. Aí você vai dormir de noite, o que que acontece? Ansiedade, taquicardia. Aí você acorda todo dia falando, eu faço o que eu deveria estar fazendo. O que que tem de errado comigo? Por que que eu tô tão infeliz sendo que eu tô fazendo tudo o que eu sempre achei que eu tinha que fazer? Aí vem o ponto 8. Mas é nisso que você acredita? De verdade? Então, assim, e essa pergunta aqui, esse ponto, é um ponto muito importante, inclusive, para o momento que a gente está passando como Terra, né? Como planeta. Crises de doenças psicológicas, crise de ansiedade, depressão, índices de suicídio. Então, assim, não estou falando que é isso aqui que vai resolver tudo, mas muito disso tá embasado nessa questão de, da dificuldade que a gente tem, né, na nossa caminhada de aprendizagem de estar íntegro entre o que eu falo, penso, sinto e faço. E isso é todo mundo, gente. É um trabalho que eu faço, inclusive um trabalho energético para isso, real. Eu faço um trabalho energético para isso todos os dias, porque isso impacta muito na nossa integridade, na nossa qualidade de vida e na nossa relação com o todo.
E a gente tem aqui a mão, especificamente nessa onda. Como a Vi falou, a onda que a gente está terminando agora. Hoje a gente está fazendo o salto, que o propósito era, né? Como eu encontro a minha cura através das minhas ações e como as minhas ações podem curar. E aí, no ponto 8 da próxima onda, que é a onda do sol, a gente vem para integrar isso. Ok, você descobriu? E agora, você está fazendo? É essa pergunta que vem para a gente nesse dia, com a lua nova em Áries. Ou seja, se você não estiver fazendo, vem um empurrãozinho do universo gigantesco para você criar planos e para você começar a testar. Não precisa acertar, precisa começar a se movimentar. Essa é a energia da lua nova, que de novo eu vou trazer aqui para minha vida. E a mão também como botar a mão na massa, né? Eu percebi muitas pessoas que não acompanham o Tzolk'in botando muito a mão na massa nessa onda, coisas que estavam trancadas há um tempão, assim, né? Mesmo que a pessoa... E aí, de novo, o que eu estava falando sobre surfar a onda conscientemente, né? Eu sei que vai ter uma energia contribuindo para isso. Eu intencionalmente me coloco para surfar junto, né? Então, a gente pode receber esse apoio. E aí, eu receber de novo lá do dragãozinho. A gente pode receber o apoio do universo, a gente pode receber o apoio de Deus, né? Enfim, da energia. Observar na prática também no dia a dia as sincronicidades, isso é incrível. Completamente. E Porque vai essa pergunta... dando para a gente também essa sincronicidade que a gente observa no dia a dia, a gente vai sedimentando essa questão de a gente não estar sozinho. A gente perceber os sinais ajuda muito também. E isso só a gente estando na presença. A gente observando, praticando. Se a gente passa pela vida como um robô, fazendo tarefas, gente, o universo pode mandar pra gente o sinal mais claro e óbvio na nossa cara. Sabe o que a gente vai fazer? Ai, que saco, tira isso daqui, eu tô ocupada. Sim. E Então, essas repetições, né? Repetições de pessoas, repetições de situação, são as sincronicidades, né? E a gente cai muito numa ideia, eu acho que eu falei bastante isso na outra live. A gente cai muito na ideia do que tá errado aqui, o que eu tenho que curar aqui. E muitas vezes é uma habilidade que tu tem, né? Então tá sempre encontrando pessoas, sei lá, que são abusivas, que são... Talvez você tenha uma habilidade de curar o abuso. E aí atrai essas pessoas. Só que até tu reconhecer isso, aquilo continua voltando. E se tu olhar o que está errado aqui, tu não vai encontrar. Porque é uma habilidade. Então, até a própria cura, né, é de entender, não cognitivamente também, não só cognitivamente, mas energeticamente, né? Ah, olha só, existe uma habilidade aqui com o abuso. Meu corpo tem uma capacidade de retirar o abuso, de curar o abuso, de mudar o abuso, né? Então, eu acabei atraindo para minha realidade muitas pessoas assim. E aí a gente vai para o rejeitar, 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 e na verdade, peraí, o que é que está rolando aqui? É uma habilidade? É uma capacidade que eu tenho? E interessante isso vir ali no eu vivo o que eu acredito, porque se eu acredito que eu sou o sol, que eu sou Deus, por que eu vou estar errada em alguma coisa? Por que eu vou estar, né, assim, ser falha? Será que isso que parece uma falha não é uma habilidade? Qual é a habilidade que está aqui por trás dessa repetição constante? e que Então eu você preciso vive o que você perceber acredita. para lapidar, né? Porque é isso. Enquanto eu não percebo, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas é isso. Eu acho que sim, a melhor coisa que a gente pode fazer é conseguir identificar e perceber. E percebendo, eu tenho escolha consciente. Porque enquanto eu não percebo, eu não escolho. Porque eu estou reagindo, né? Exatamente. No 9, então, a gente pergunta como atingir o meu propósito, lembrando que o propósito é o sol, não é mesmo? E aí a gente tem a estrela. E a Lari faz assim agora. A Lari faz assim, estrela não, estrela não. Eu gosto da estrela. A estrela vai trazer a mensagem de, ó, a pergunta, deixa eu voltar porque eu sei que eu desfoquei. Como atingir o meu propósito de ser o sol, o todo? Embelezar arte e elegância.
receba e expresse os poderes da beleza e da elegância, compreensão intuitiva do padrão superior, de vida superior, focalize a cocriação e a oferta da harmonia, deixe ir o auto-julgamento e veja sua vida como uma obra de arte. Aquilo que você vê, manifesta-se. Reconheça a beleza e a arte. Para mim, né, o meu propósito da estrela da minha onda é, se eu puder olhar para a vida com olhos de onde está a beleza disso, onde está a habilidade disso, onde está, sabe, Deus nisso, ao invés de isso é horrível, isso é péssimo, isso não deveria estar, essa pessoa nem deveria estar viva. Quanto, né, julgamento e auto-julgamento. Então, se a gente baixasse as barreiras de julgamento que a gente está fazendo com a gente mesmo e pedisse qual é a beleza, qual é a grandiosidade, qual é o presente, qual é a harmonia disso, né? Qual é a elegância e não sobre o que eu tenho que tirar de mim, o que eu tenho que afastar, o que está errado, né? E foi esse o insight que eu tive na onda passada, que era do vento, inclusive, que era, tá tudo certo, tudo tem uma função, tudo tem um papel, né? O quebra-cabeça estava completo e não era feio, era lindo. Tudo estava certo, integrado e belo. E ele fala aqui, né? Veja a sua vida como uma obra de arte. Cada tom, cada pincel que escorregou, cada retoque, sabe? Tá tudo perfeito. E se também em ti estiver tudo perfeito? E aí a gente atinge o propósito, porque a pergunta é essa: como atingir o propósito da iluminação? É tu sair do auto-julgamento. Não recusar nada de ti. Integrar tudo de ti. E se não for errado, se não for um problema, se não for uma coisa que eu tenho que consertar, se for uma beleza que eu ainda não tive disposta a ver. Exatamente. E essa questão da harmonia, né? O propósito da pessoa é ser estrela, né? E essa questão da harmonia, né? Tudo é harmônico. A gente acreditando ou não, a gente conseguindo, né? A gente no nosso nível de capacidade de comprovar ou não. Se a gente parte do princípio que o universo, ou Deus, ou enfim, o que a gente quiser acreditar, é perfeito, como a criação é imperfeita. Então, tudo é harmônico. E aí a gente fala, mas eu tenho muitos defeitos e não sei o quê. Beleza. Isso está atraindo harmonia para sua vida. Portanto, se a gente quer mudar o que a gente atrai ou a situação, a gente tem que criar uma outra vibração dentro da gente, acessar essa vibração, porque tudo vai se mover ao redor. Porque o caos, ele é o processo de mudança, mas ele está sempre visando a harmonia. Então, o movimento é um caos, mas ele sempre está em busca da harmonia, que é a estrela, que é a perfeição divina. Então, a gente encontrar isso, né? Qual é o caos que eu vou passar aqui em busca da harmonia, porque é sempre um processo de equalização. E a estrela fala muito disso e da gente ver também, né? Eu trabalho muito com a parte do belo, o belo visual, mas que toca a alma. O que eu quero dizer com isso? Coisas bobas do dia a dia, que pra mim desperta uma sensação muito gostosa de obrigada, Deus, que você me fez parar nesse segundo para observar essa árvore aqui. Sei que parece uma coisa muito, né? Muito namasteta, mas, gente, não é. É realmente o espaço. O espaço que a gente cria para que o universo converse com a gente. Se a gente não dá espaço, a gente não vai ver harmonia, a gente não vai ver beleza, a gente cai no julgamento e no auto-julgamento. Em Axis a gente tem uma pergunta, né? O universo me mostra algo mágico hoje. E é isso, de repente tu olha assim e o céu tem 4, 5 degradês diferentes, assim, tu fica, nossa, isso é incrível. Para uma, né, pousa uma borboleta de tu, nossa. Então é para onde tu está colocando tua energia, onde está a tua atenção, está a tua energia. E a gente vai conseguir achar um monte de coisa horrorosa. Vai. E vai conseguir achar um monte de coisa linda. Agora, onde tu quer? Pro quê?
tu quer olhar. E, ok, você vai ser julgada por ter óculos cor-de-rosa. Eu sou julgada o tempo todo por causa disso. Mas é a minha escolha. Eu prefiro alimentar aquilo que vai me trazer mais alegria, mais empolgação de estar viva, do que ficar olhando noticiário, olhando as coisas que, né, as pessoas, os comentários de posts abusivos, sabe? Então, aonde tu coloca a tua atenção é o que vai criar mais. Sim. E é um processo, é um caminho, porque muito fui, né? E ainda hoje é um trabalho de ter que escolher ver a beleza, pedir para ver a beleza. Qual é a beleza aqui que eu não tô vendo? Às vezes é um monte de lixo. Qual é a beleza aqui? Talvez o fato de tu conseguir lembrar de pedir pela beleza já é a beleza, sabe? Então é onde realmente a gente coloca nessa atenção. E se a gente não procurar o feio na gente, o errado, o que deve ser mudado, no sentido de resolvido, mas pedir para nossa beleza aparecer. Para além da nossa carinha fofa, né? É a beleza energética, a beleza da alma, a beleza, enfim, das intenções. É. E quando você fala isso de beleza da alma, eu lembro de uma outra palavra que é da estrela, que é a elegância. E eu discuti, eu conversei com a Fabi também. Não sei se ela ainda está aqui na live com a gente, mas a Fabi trabalha com a parte de moda, estética, além de outras coisas, mas assim, dentro desse conceito. E a gente estava conversando da elegância de um lugar muito profundo, que é a elegância moral, que é, de novo, a sua coerência. Sabe, ser elegante é ser coerente, é ser não invasivo, é saber respeitar o espaço do outro, assim como respeitar o seu e fazer o seu espaço ser respeitado. Ser coerente dentro dos seus princípios e dentro do que você faz. Isso por si só, essa elegância traz uma harmonia nas suas ações, né? Porque esse processo de pensar uma coisa, fazer outra e sentir outra é desarmônico. Isso está gerando também um certo grau de conflito de frequências. Então, a estrela ela vem trazer tudo isso. E o ponto 9 é o ponto da intenção. Toda manifestação ela acontece a partir de uma intenção genuína. Então, se eu estou desalinhado, se eu não estou vibrando de maneira harmônica, o que eu estou criando? Que é o próximo ponto, é o ponto da... Bem, polêmica essa pergunta. Sensacional. Eu tô vivendo o que eu acredito e agora como atingir minha proposta tá dando na cara, né? Vamos lá, a gente vai passar por eles. Vamos. Como aperfeiçoar o que faço? No 10, que é a lua. E a lua fala que foi essa que eu marquei, muito feliz da vida, que eu né, estou passando por isso na minha onda. A lua fala sobre purificação, fluxo e água universal. Receba e expresse os poderes da purificação e do fluxo. Que então, né, bora soltar o controle, aquele nosso amigo de todo dia. Focalize a purificação do seu instrumento de percepção, sua mente e seu corpo. Então, de novo, estamos no corpo. Sustente seu mundo corporal, ancorando a vibração da sua totalidade. Esse também, né? Bateu na gente esses dias para trás. Tá. Bom. Como aperfeiçoar o que faço, né? Através do corpo. De novo, através do corpo. Então, esse corpo está sendo cuidado, está sendo nutrido, está sendo, né, visto, incluído. A gente tem muito no Axis a pergunta, né? Corpo, como você quer vestir? O que você quer comer? Quanto tempo você precisa de sono? Quanto de comida? Quanto de água? A gente tem essa conversa com o corpo, assim, de uma forma mais consciente, digamos assim. E aqui nesse ponto da lua, que é o desafio da minha onda, eu fiquei muito feliz, assim, de ver que as minhas escolhas com o corpo estão congruentes com a energia que eu quero que ele tenha. Então, eu quero que o meu corpo ancore o ser que eu sou. Como eu faço? O que eu dou para ele? Que pessoas, que lugares, que pensamentos, que músicas, que tananana, que vão permitir que seja congruente. De novo, congruência.
é sol, né? Tem que ser congruente. Que vai possibilitar que esse corpo receba tanta luz quanto eu quero que ele tenha. Que imagina um vaso todo quebrado, todo cheio de sujeira, e tu quer botar flores sensíveis, né, orquídeas ali. Não vai funcionar. Você tem que ter um preparo, você tem que ter uma nutrição, tem que ter um cuidado com esse vaso para que ele receba e expresse essa, né, e floresça essa orquídea, essa flor sensível, enfim. Então, o quanto que a gente pode... eu sei que a Lua também é sobre as emoções, mas aí tu fala mais sobre isso. Mas, para mim, tem muito esse cuidar do corpo como receptáculo mesmo, sabe? Desse ser que eu sou. Então, as minhas escolhas com o meu corpo são congruentes com o ser que eu gostaria que ele suportasse? Eu vou entrar nesse assunto e já falo das emoções, porque o ponto 10 é aperfeiçoar, mas ele também é o ponto da manifestação. É o ponto da gente conseguir, né, trazer as coisas para a matéria. E aí, como a Vi trouxe essa parte do corpo, e da gente ter um corpo preparado para o que a gente quer que ele faça, a gente entra também de novo na questão das escolhas. Da escolha de tudo que eu nutro o meu corpo. E não é à toa que o dragão tá lá no desafio. E aqui no ponto 10 a gente tem a lua. E os dois são selos vermelhos, ou seja, do que eu estou nutrindo o meu corpo, e isso também tem a ver com o campo emocional, e eu já vou fazer o link. Porque como eu nutro o meu corpo, como eu preparo ele, diz muito do que ele vai estar preparado para fazer. Então, a gente fala muito sobre alimentação. Como eu tenho nutrido o meu corpo, de que forma eu tenho alimentado ele literalmente, né? Quais alimentos eu estou dando para o meu corpo. Por quê? Porque existem alimentos que são inflamatórios, alimentos que são de dificílima digestão, alimentos que intoxicam o nosso corpo. E eu nem vou citar, mas a gente sabe que tem alimentos que são muito pesados. A quantidade que eu como, quando eu como mais do que o meu corpo precisa para suprir necessidades emocionais. O que eu estou fazendo com o meu corpo quando eu faço isso? Eu estou tirando toda a distribuição de energia e distribuição de movimento que ele teria para fazer outras coisas e estou jogando aqui todo no sistema digestivo. E aí, o que isso acontece? Eu tenho menos energia e menos capacidade cerebral para pensar, para criticar, para executar, para alinhar os meus pensamentos com os meus sentimentos. Vocês estão vendo que isso é cíclico? Então, a gente é muito incentivado a não parar para se observar, porque quem se observa ganha poder de realização, ganha poder de sair da situação que está aí para lugares melhores. Então, gente, assim, essa questão de percepção, ela é muito séria, porque a gente tem, sim, capacidade de se colocar em lugares muito melhores do que o que a gente está. Só que a gente tem que cuidar primeiro do corpo, do veículo, o que ele é capaz de suportar. Né? E aí, quando eu falo disso tudo, eu vou para o campo das emoções também. O campo emocional, ele também é impactado, assim, é duplo, né? Um caminho de mão dupla. Ele é impactado pelo estado do meu corpo físico, mas ele impacta diretamente o meu corpo físico. Então, o que tem no meu campo emocional e como eu estou cuidando disso? Eu jogo tudo para a gaveta e finjo que eu não estou sentindo? Vocês acham que isso vai parar onde? Tudo no corpo. E a gente não manifesta. Oi? Como tu disse também, o contrário, né? Eu mesma, assim, na minha vivência de ter parado com glúten, né? O glúten me afetava de uma forma absurda, assim, de ter paralisia, de não conseguir agir, meu cérebro ficava parado, não conseguia. Era do glúten, né? Assim, a inflamação e o prejuízo que o glúten traz para o meu corpo. E justamente quando tu consegue ouvir isso, perceber isso e presentear teu corpo, né? Ok, corpo, tudo bem, então. Acho que travou. Voltou. Travou, mas agora voltou. E aí eu fui procurar outras receitas, ok, vou brigar com isso? Ah, ok, tem crença, tem isso aqui. Sim, ok, estou trabalhando isso também, mas nesse momento meu corpo não está conseguindo ou não quer. E eu vou
né, seguir isso, vou respeitar isso, vou ter esse cuidado. Então, para além do que vem de fora, que causa no corpo, aquilo que eu coloco dentro do corpo também, que vai causar estados emocionais e de pensamentos que não são congruentes com esse pedido que está sendo feito aqui, de acessar o que eu sou. E o Esse corpo, só que eu sou, né? A totalidade. nossa, total. E o corpo, ele já percebe um campo. Gente, assim, para ser sincero, o nosso cérebro, o nosso mental é o último a perceber as coisas. Porque o nosso corpo, ele já percebe os movimentos que estão acontecendo e as necessidades do campo muito antes do que a gente é capaz de compreender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Não significa que é uma regra, mas normalmente quando a gente faz trabalhos energéticos, trabalhos mediúnicos, ou quando a gente entra muito a fundo na espiritualidade, a gente tem uma tendência, uma necessidade de parar de comer carne, reduzir consumos de coisas que fazem mal para o corpo, enfim. Por quê? Porque sim, gente, é um desgaste energético grande. Eu nem vou falar desgaste, mas é uma demanda energética grande. E eu sempre comi muito saudável, mas teve um determinado ano que eu falei, pronto, vou virar vegetariana, tô sentindo que é isso que o meu corpo quer, beleza e tal. Fiz essa escolha. Passaram, acho que mais ou menos 6, 8 meses, eu tive muito chamado para voltar a trabalhar com espiritualidade, com essas questões energéticas, e comecei muito profundo, tanto que comecei os estudos de terapia no começo de 2021, então todas as terapias energéticas, toda essa parte. Como que eu vou fazer um trabalho energético se eu não estiver bem com o meu corpo? E era o que o meu corpo estava pedindo. No meu cérebro, eu não conseguia explicar por que que eu tinha tomado aquela decisão e por que que eu tinha virado vegetariana. Depois de tudo isso, eu entendi. O meu corpo já tinha recebido o comunicado do campo, já tinha tomado a decisão. Lógico, eu podia escolher. Eu vou seguir o que eu tô tendo de instinto e de intuição, ou não, vou continuar comendo carne porque eu gosto e pronto. Eu fiz uma, eu tomei uma decisão de seguir o que o meu corpo estava pedindo. Só depois, quase um ano depois, eu fui entender. Então, o E nosso corpo é muito assim. que tipo de canal, né? Que manifestação, que verbo a gente traz. Não é sobre o julgamento da carne, ou não é isso, mas é quando tu tá congruente com o corpo, porque esse veículo precisa disso, né? Então, a orquídea precisa desse tipo de solo, de nutriente. O cactus precisa de outra coisa. E o que você veio manifestar tem a ver também com o que o corpo é. O corpo é mutável? Mas quanto mais tu afina o instrumento, melhor a música fica, não é mesmo? No Exatamente. Só antes de a gente 11. passar para o próximo passo, tem uma parte muito importante da Lua que a gente não comentou ainda, que é a questão do feminino, né? A Lua, ela representa também, né, o fluxo da água universal. Então, ela representa esse feminino. E as emoções, está muito relacionado, né, com a energia feminina, não é gênero, é energia. Então, a manifestação também vindo desse lugar de fluxo. E a Vivian, você falou uma palavra muito importante, controle. Da gente soltar o controle, acreditar no movimento. E uma das dificuldades da energia feminina, quando ela está no lado sombra, é controle. Pessoas muito controladoras estão com a energia feminina em desequilíbrio. Então, tem muito disso, né? Ir para esse lugar de, opa, qual tipo de comportamento eu estou tendo aqui com as coisas do meu dia a dia? Você já vai conseguir observar em que polaridade da energia você tá e como isso está impactando nas manifestações que você coloca, o que você quer fazer, né? Acho que era E isso. como é que vai acessar o todo, né? Como é que vai ser esse grande sol? Como é que vai expressar toda a potência se a gente quiser controlar? Porque tem Ah, coisas que são realmente incontroláveis, né? Vem um choro, vem uma alegria, vem um orgasmo, são incontroláveis. Como é que eu vou manifestar o todo que eu realmente sou, que eu tô pedindo, que o meu propósito é manifestar? Se eu não, isso aqui não, isso não, desde que nada mude, eu quero que mude, tipo assim. ao enlatador aí de novo. Como liberar e deixar ir é o tom 11, então, que a gente tem o cachorro no 11.
bom, como liberar e deixar ir. E aí o cachorro vai dizer amar, lealdade e coração. Vai dizer integridade, de novo, honestidade, sentimentos e emoções, vida emocional, guia e princípio de lealdade, fidelidade que dá força na viagem espiritual. Receba e expresse os poderes do amor e da lealdade, focalize a transcendência de padrões emocionais limitadores e a ativação da sua força espiritual nos relacionamentos. Sintonize-se com o coração único, seja leal à sua essência, seu caminho e seu Kim. Então, né? O cachorro, ele é um antípoda do sol. É antípoda da energia, né, mais desafiadora. Que é justamente isso, né? O amor incondicional pro todo. O sol na sombra é aquele que ele põe no holofote, ele não põe a lanterna. A luz dele é só para ele, né? E o amor incondicional fala justamente desse movimento onde eu tenho amor próprio e eu tenho um amor incondicional ao todo. E o amor incondicional, ele volta naquele lugar que a gente estava discutindo, que era de não esperar em troca, do não julgamento, né? É esse lugar onde eu simplesmente dou o melhor de mim e que você faça com isso o que você puder. Né? E eu E esse no ponto gosto também de pensar, eu gosto de pensar o espectral também como liberação, não só como deixar ir, mas como liberação de eu libero isso, eu tô aqui comigo, criando, e ok, tem uma hora que isso precisa ir para o mundo, né? E como... A Adri acabou de fazer o mesmo comentário. Olha, essa onda é a liberação do amor. Exatamente. De um lugar muito consciente, né? Sim. Como liberar e deixar ir, né? Através da lealdade, de novo sobre a escolha verdadeira, não sobre o que o outro está escolhendo, o que o coleguinha disse, o que alguém me disse, porque tem uma coisa, não sei para ti como é, Lari, mas as pessoas veem que tu é boa em algo e elas ficam, ai, tu deve fazer isso porque tu é muito boa com isso. Tá, mas é a minha verdade, é a minha vontade, é o que faz meu coração vibrar, ou é o que alguém acha que eu devo? Porque a partir do julgamento dessa pessoa eu sou boa ou não, sabe? Então, essa lealdade também interna, né? Como que eu vou brilhar tudo se eu não tô sendo leal comigo? Eu não tô me colocando como parte disso. O meu corpo precisa estar nutrido, né? Meu coração precisa estar aquecido. Tantas coisas precisam estar, né? Eu preciso estar vivendo aquilo que eu acredito. Eu preciso estar congruente de novo, né? Para que eu seja todo esse meu sol, para que eu coloque o amor no mundo, o amor da consciência, o amor de Deus através de mim. Se eu não estou incluída na equação, aí é o reino dos outros. Amar aos outros como a ti mesmo. Por quê? Porque não tem como a gente dar o que a gente não tem, né? Aliás, até um ponto talvez até tenha e você fique 100% exaurido, né? Mas primeiro eu preciso ter para mim me preencher. E aí eu consigo doar e extravasar e oferecer. Então, de novo, desafio lá do dragão. O equilíbrio. E do ser leal consigo também a ver com a estrela ali de não tem nada errado contigo. Não tem nem nada errado se tu quiser contrariar o que a outra pessoa disse pra ti. Ah, a Vivian tá tão boa com não sei o que. Tá, mas não faz mais sentido pra mim. E eu não sou ingrata, ou errada, ou egoísta por isso. Eu só tô seguindo o meu coração, o que é congruente pra mim ou não. Né? Não é sobre ir contra o outro, é sobre ser leal consigo. E que é o tom do serviço do meu, né? Da minha onda. Eu acho sensacional, assim, o quanto as coisas vão se conectando e tu vai, nossa, isso encaixa ou não, né? E pra mim também encaixa muito, Vi. O ponto 4 da noite, né? Que a forma é a gente acessar o inconsciente, o nosso sonho. E quando a gente acessa isso, a gente sabe ao que ser leal, né? Exato. Tem aquele rastro, aquela linha que tá amarrada ali, tipo, é aqui. Né? E o noite pra
ti é o serviço, né? É, noite é o meu serviço. É. Sensacional. Olha, No 12, tem um então, comentário também que conecta com a verdade do espírito do vento, né? Sim, servir a verdade, né? E sim, ele completamente. né? Que é a tríade do. Opa, peraí. Não. É a tríade do vento, do ponto elétrico, que é o 3 com o enlaçador no 7 com o ponto 11. É a tríade dos brancos, dos purificadores, o vento, o enlaçador e o cachorro. Que é justamente isso. Um vai ajudando o outro, né? Então, como eu consigo servir? Sendo leal, deixando ir, sendo um canal mais limpo e mais congruente para poder entregar a verdade, a comunicação do espírito. Eu tô achando que um spoiler dessa onda vai ser que as mentiras e as cobras e lagarto vão surgir assim, ó, na nossa cara, assim, ó. Acorda pra vida! Então, Saturno entrou em peixes, né? Vai ser agora, até 2025, a era das coisas meio falsas, dos enganos começarem a cair, né? Depois eu vou até olhar onde está o macaco. Aqui o macaco está no 12. Como dedicar-me a tudo que tem vida. O Tirando nosso os amigo véus macaco tá falando sobre brincar, ilusão e magia. Receba, expresse os poderes da magia e da brincadeira. Focalize a celebração da sua criança interior divina por meio da espontaneidade, inocência e brincadeira. Ria de si mesmo e dissolva toda a seriedade. Anime-se, aplique o humor e torne-se invencível. Então, como? Apenas adorei. Ah, ele é maravilhoso, né? Então, macaco, ponto 12, né, gente? O ponto 12 é isso, como eu coopero, como eu posso, então, entregar isso para o coletivo. E a gente está falando de gerar o amor incondicional, a gente está falando de trazer a nossa essência. Vem aqui com o macaco no ponto 12, que é, então, beleza, coloca a sua criança aqui para brincar. Ilumina a sua criança, tem muita ver na nossa história, nossa criança interior. Então, entregar isso com leveza e com verdade, com autenticidade. Inclusive, pessoas que têm dificuldade com isso. Ah, mas eu não entendo o que é ser autêntico de verdade. Eu não entendo como trazer isso. É uma ótima onda para se fazer essas perguntas e para deixar o teu eu superior trazer a resposta. Como eu acesso a minha autenticidade? O que é ser autêntico? São ótimas perguntas para a gente se fazer nessa onda. O que é ser autêntico para mim? Qual é a minha autenticidade? Porque o macaco aqui no 12, ele vai trazer essa liberação também. E para que isso não seja na sombra, acho que a live vai cair, Vi. Ou você travou. Voltei? Oi, gente. Eu acho que eu voltei. Peraí que eu vou colocar a Vivian de volta. Só um minutinho. Falhas técnicas na produção. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém me dá um oi, alguma coisa aqui no chat? Porque eu não sei se eu tô travada. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Tá tudo travado aqui. Ah, obrigada. Obrigada.
estão me ouvindo. Não consigo adicionar a Vivian. Vou tentar de novo. Gente. Vi, você tá aqui na live? Não tô conseguindo te ver. Gente, perdão. Aguenta aí que a gente vai arrumar. Deixa eu só ver se eu consigo falar com a Vivi. Vi, você tá aqui na live? Ah, beleza. Tá bom. A Vivian comentou aqui que tá travado lá pra ela. Eu vou continuar e Vi, assim que destravar aí, pode me pedir que eu te coloco na live de novo, então, tá? Bom, então a gente estava falando do ponto 12 da onda, que é o macaco. Da gente trazer a criança, fazer essas perguntas. A gente vai incluir essas perguntas no grupo também, para quem sentir de ir fazendo as perguntas e desbloqueando e fazendo esses acessos. No ponto 13, que é o ponto cósmico, que é justamente o ponto onde a gente faz a transcendência, o ponto que a gente faz a nossa oitava para um próximo nível de consciência. A gente tem aqui o humano. Então, o ponto 3, ele também é um ponto de gratidão. Como eu posso ser mais grato a tudo e a todos? E a gente tem aqui o humano. O humano, ele fala de inteligência, de sabedoria, de livre-arbítrio. Então, como a gente está fazendo escolhas a partir da nossa sabedoria interna? Como eu estou utilizando o meu livre-arbítrio a partir dessa sabedoria interior? E para que eu consiga acessar a minha sabedoria interior com o menor viés possível, eu preciso estar alinhada com a minha essência, que é o sol. Então, tá vendo? Eu acesso a minha essência, que é o sol, eu consigo manifestar isso através dos meus sonhos genuínos, limpar tudo que eu não quero mais ser e eu consigo fazer escolhas conscientes a partir desse lugar de um ego mais transparente, vamos dizer assim, ou uma consciência elevada de quando eu estou escolhendo e quando eu estou reagindo. O humano, ele vai trazer isso. Ser grato também pela influência que agora eu posso ser para as outras pessoas. A Vivian vai entrar aqui. Vamos ver. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Então, como eu posso ser grato pela influência que eu posso ser para outras pessoas e que tipo de influência eu também passo a aceitar na minha vida a partir do. Oi, voltou. Macaco macaqueando. Bem no macaco. É sempre assim, gente. É sempre assim. Então, estava só comentando do humano, estava no ponto de influência. Tanto a influência que eu passo a ser quando eu faço escolhas a partir da minha sabedoria interna, quanto a minha consciência com relação às influências que eu aceito receber na minha vida. Porque quando eu me conheço, quando eu estou centrada na minha energia, nas minhas escolhas, eu não me deixo influenciar mais por qualquer coisa, por qualquer demanda, por qualquer necessidade, por qualquer. Olha, mas está todo mundo fazendo assim. Quem tem sucesso faz por esse caminho. Será? Eu queria adicionar uma coisinha do macaco, Bora. que vários mestres, gurus desses, né, que a gente acompanha, assim, eles falam muito dessa espontaneidade da criança, né? No Axis a gente também traz, assim, como se você acordasse todos os dias com entusiasmo por viver, né? Viver uma vida que te deixe excitar vivê-la. Tipo, mal posso esperar para que isso aconteça. Que Então, vem macaco, hoje, né? para mim. O que tu falou? O que tem hoje, o que vem hoje, né? Aquela Isso, curiosidade da descoberta. exato. Para mim
esse é um ponto muito gostoso, assim, ao longo do meu processo, é que antes eu queria ter todas as respostas e como fazer as coisas certas, né, e o controle e tal. E daí, ao longo do tempo que fui soltando, assim, essas várias camadas de meleca, eu fui acessando essa criança curiosa, sabe? Tipo, o que a gente vai fazer hoje? Vamos brincar? Vamos criar? Vamos, sabe? Essa empolgação realmente de ter um corpo, estar aqui na Terra e o que eu vou conhecer hoje, né? Seja uma pessoa, uma consciência, um lugar, né? Então, esse caminho para acessar o ser, passar pela criança, é muito sensacional. A criança está aberta. Ela deseja variedade e novidade, né? Então, de novo, soltar o controle também, né? E aí, a óculos, olha a nossa estrela do A gente nosso. tava falando da estrela, né? Falamos bastante de estrela hoje, Kleber. É, bem. E na influência, também, ali o ponto da influência, então o 12, né? Tu fez a pergunta? Como aumentar a minha alegria e meu amor? A partir da influência, né? Como eu posso ser esse que expande, né? Esse que reverbera. A gente fala no Axis ser o catalisador da mudança, né? Aquele que muda simplesmente por ser, muda tudo em volta. O humano, através da escolha, né? Do livre-arbítrio. Também, saudades! Então, vamos Do livre-arbítrio. entra no grupo com a gente, vem fazer com a gente. Quando a gente acessa esse né? E foi a partir daí que eu comecei com essa história toda, que eu comecei a perguntar pro meu corpo, como tu se sente, corpo, quando eu tô sendo eu? Como eu sei? Porque, né, a gente amplia a nossa capacidade de percepção e fica refém de tudo que a gente está percebendo, mas o que sou eu no meio disso tudo? E eu comecei a pedir, ok, corpo, me mostra como tu se sente quando eu tô sendo eu. E aí que foi essa experiência de acessar, né, essa comunhão, essa conexão, essa beleza de ver que estava tudo certo e tudo encaixado, né? No sentido de tudo faz parte. E perdi? Ah, tá. E aí tu não fica refém do que é de fora, tu tá em ti, né? Então tu sabe que aquilo não é congruente contigo, que aquilo não é tu, que aquele tipo de pensamento, não, isso aqui não sou eu, né? E aí tu volta para ti. O que sou eu? Como o meu corpo se sente quando eu tô sendo eu? E aí tu e expande. E não entra a água dentro do barco, mas a água está em volta te conduzindo. E você se deixa conduzir porque sabe aonde, né? Aonde faz sentido e aonde não faz. E enquanto você estava falando, veio para mim também uma questão de, bom, a gente tem a ordem cromática, né? A ordem de cores dos selos e, né? Todo o Tzolk'in, todo o sincronário, ele é organizado também por uma ordem de cores. E a gente tem, né, o macaco azul, que é justamente realizar, transformar. E a gente vem fechando a onda com o selo amarelo, que é amadurecimento. Então, ok, eu já fiz todos os passos, eu liberei aqui amor incondicional no 11, que é um refinamento dessa percepção, liberar o auto-julgamento e o julgamento alheio. Trago, então, a minha criança para colaborar com o mundo, só que eu faço isso de uma maneira adulta. Eu não faço isso na criança. Eu faço isso com a sabedoria, com o conhecimento, com a influência, com o livre-arbítrio consciente, responsabilidade, com o livre-arbítrio que fala assim, ok, no adulto eu vou bancar a minha criança. E aí a gente faz a transcendência, completando o ciclo de iluminação interna. E olha uma marcação que eu fiz aqui sobre o humano, percepção da presença de Deus dentro de si. E a gente volta, né? O propósito da onda, o sol, a iluminação, esse Deus que é o todo, que está dentro de ti, que tu é o todo também, e termina no humano. Tipo, é tão lindo, né? Fecha, quando fecha, assim, é tipo, nossa, óbvio. Uhum. E no Deus é a gratidão, né? Então,
percebo e sou grato por reconhecer e por saber como reconhecer isso, né? O humano, ele também é o receptáculo do divino, né? Em todo isso. Eu Isso é o falei que eu ia de... ler agora. Ah, então vai. Que foi as duas frases que eu sublinhei. Percepção da presença de Deus dentro de si e humano como recipiente para a penetração da mente superior. E é aquilo, né, que eu trouxe de o meu ego dar um ladinho para que Deus, a mente superior, o todo, a consciência, através de mim, faça, né? Exatamente. Então, é muito bonito, porque fecha, assim, com chave de ouro, né? A gente acessa essa luz interna, o propósito é isso. Se reconhecendo como esse receptáculo e sendo grato por isso. Que é esse lugar onde a nossa mente, eles passam a ser ferramentas que a gente utiliza, mas eles não mais comandam a nossa vida. O comando vem de outro lugar. E no cachorro ali, né, agora que a gente falou do ego de novo, o cachorro, ele não é porque eu vou me colocar a serviço de algo maior que eu não vou estar presente. Não, eu estou incluída na conta. Com certeza. O sol sendo todo e eu sendo o sol, né? Um dentro do outro e tudo ao mesmo tempo, inclui esse amor por si. Não é vamos matar o ego e tirar ele. Não, o ego está aqui como essa personalidade que se formou, essas partes todas que estão incluídas, que estão respeitadas, que estão recebendo nutrição também e olhar, porque na estrela, tipo, tá tudo perfeito, tá tudo certo como é. E esse, para mim, tá sendo o ponto dessa onda, né? Da gente integrar tudo, mesmo. Colocar tudo a serviço de algo, né? E não excluir coisas. Esse tem sido meu chamado há algum tempo, assim. Eu percebi que eu excluía muitas coisas e acessar esse sol, né? Que é o todo, é simplesmente o todo. E permitir que tudo, que o todo manifeste também. Não só o que eu julgo que deveria. Porque a gente não sabe o papel de cada coisa. Exatamente. E a autenticidade, ela vai nesse lugar da integralidade, né? Eu sou autêntico mostrando só as partes que são socialmente aceitas. Não é isso que é autenticidade, né? É integralidade. E essa aceitação do todo, de todas as partes compõem, né? Então não existe assim, você tem essa qualidade tão elevada porque você tem alguma sombra que está ali que te empurrou tanto para ter essa qualidade. O que você pode extrair dessa sombra, que, né, traz ela para o jogo. Exato. E se a sombra não for algo a ser excluído, né? Mas for algo a ser integrado. E aí, vários exemplos podem ser dados, né? Eu vi esses dias a Ivete Sangalo falando que quando ela era criança, ela recebia bullying na escola porque ela tinha uma voz mais grossa. A Ivete Sangalo, tá ligado? Se ela tivesse comprado, né, a ideia de que a voz dela era horrível, o que ela ia estar fazendo, né, da vida dela que não cantando? Então, o quanto que essa sombra é isso que foi massacrado, que foi tão julgado e bulinizado, que a gente decidiu que era ruim e deixou de escanteio. E se não for, e se for uma habilidade, né? Se for justamente a diferença que tu veio ser, né? Que tu e teu corpo juntos vieram manifestar. Sim, e normalmente quero dizer comumente, as coisas que mais são criticadas são as coisas que são diferentes. E aquilo que é mais diferente tem ali o seu potencial único de contribuição para o mundo. Então, é, lembrando que a gente não está falando de termos de distúrbios, né, psicológicos e etc. Não, a gente não está entrando nesse campo, mas digo de características, personalidade, habilidades, um jeito, um negócio que você faz que é esquisito, que todo mundo fala, gente, mas o que essa pessoa tem? Talento, dom, exclusividade, né? Então,
comumente o que as pessoas mais criticam ou que você recebia mais bullying ou etc. é um potencial único. E a gente vê como, ai, vou esconder isso porque doeu bastante. Então, também a consciência, a percepção vai trazendo a gente para esse outro lugar, para essa outra perspectiva, onde a gente olha para essas coisas e fala, ok, eu vou colher de um outro lugar agora. Eu pego a minha criança e eu vou trazer para o adulto, para o meu adulto interno cuidar, né? Que é de novo o ponto ali do macaco e do humano. Com certeza. E a leveza também, né, disso, quanto que tudo isso pode ser leve, né? Eu brinquei ali com o despertar espiritual ser algo hardcore, né? A gente acha que vai ser flores do campo e é hardcore. É hardcore e é sofrimento, e falo muito por experiência pessoal, é na resistência. Quando a gente resiste, a gente sofre. Né? Se a gente parar de querer controlar, parar de querer resistir e só fluxo, né? A gente está no anel da Lua. A gente está no ano da Lua, pedindo fluxo, pedindo para de resistir e deixa ser conduzido. E aí, quando tu, ok, tem alguma coisa que está muito certo sobre isso, tem alguma coisa que está me levando para algum lugar. Que lugar é esse que eu estou indo, que parece tão horrível, né? Tão Isso que está acontecendo agora desconhecido, está me levando para onde? Hã? tão desconhecido, né? Exato. E aí, quando eu parei de resistir, né, na verdade, o que eu estava resistindo era a destruição do ego, né? Eu estava em camadas mais profundas do ego, assim. E eu, mas, gente, isso está muito errado. E se não tivesse errado, tivesse realmente sendo um processo, agora eu entendi. Agora eu entendi o que está acontecendo. E aí eu relaxei, né? E a gente fala muito também do relaxamento e do recebimento em Axis. Quando a gente relaxa, pode receber mais. A gente está todo tenso, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. A gente pode receber mais consciência, mais, enfim, tudo. E então, se não tivesse, né, esse peso eu preciso desapegar, eu preciso ser leal comigo, eu preciso me olhar. E se não for um peso, e for uma brincadeira, for uma leveza, né? O que eu vou descobrir de mim hoje? O que eu vou descobrir de mim hoje que vai me fazer mais apaixonada por mim, por viver, enfim, né? Enfim, como pode ser divertido, prazeroso, alegre e tudo mais, acessar essa verdade interna, né? Exatamente. A gente vai surfar juntas essa onda, eu e a Lari, e estamos aqui também para convidar vocês, quem quiser começar, né? Começa amanhã, na verdade. São 13 dias, a gente vai ter processos, meditações, pensamentos, vai ter a leitura do dia, enfim, várias outras práticas também, tanto minhas quanto da Lari, para a gente ir acessando o propósito dessa onda, que é a iluminação interna, né? Esse solzinho quentinho que é o todo, que somos e que a gente resiste tanto, né, em ser. Então, quem quiser participar com a gente, fluir com a gente, surfar com a gente nessa onda, chama ou eu ou a Lari e a gente se vê amanhã no grupo. Se vê amanhã no grupo. As pessoas que já entraram, a gente já vai criar o grupo depois da live para colocar vocês, mas a gente começa a enviar os materiais amanhã. Então, tem a meditação, tem a ativação sonora pelo sincronotron, que a gente vai colocar no grupo também. Então, a gente começa amanhã. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem que a gente vai respondendo. E se vocês tiverem interesse ou quiserem saber mais do grupo, ainda dá tempo. Corre lá para a gente poder fazer essa caminhada juntos, vai ser bem gostosa. Aí uma coisa que você comentou, Vi, que eu ia trazer, que é hardcore, mas não precisa ter a resistência, não precisa ter o sofrimento. Só que às vezes a gente descobre isso depois que a gente já passou por muitas coisas. Então, ter uma rede de apoio, sabe, de pessoas que estão passando por coisas similares, ou só te trocar experiências já ajuda muito, torna o processo mais leve e te dá uma base para entender que, gente, eu não tô ficando louca, eu não tô sozinha aqui nesse mundo. E também tem o auxílio energético de pessoas que estudam para isso, que fazem isso, né, profissionalmente. Então, para trazer para vocês também um pouco de segurança energética e de que a gente
sabe o que a gente está fazendo. E se chegar em algum ponto que a gente não tem resposta, porque a gente não tem resposta para tudo, a gente vai achar um jeito de amparar, de redirecionar ou, enfim, de descobrir juntos. E por isso que a gente está fazendo o grupo, para a gente fazer essa caminhada de mãos dadas mesmo. E mais uma coisa é que é um processo, né? Tudo é um processo. Eu conheci minha onda, sei lá, quantos anos atrás, meu Kim, e agora tá mais integrado, né? São camadas e camadas que a gente vai tirando, então é um processo. E uma das coisas que a gente faz muito, né, a gente, eu e muita gente, é se cobrar. Eu já deveria ter isso pronto, eu já deveria isso estar funcionando. E se tu tiver em camadas mais profundas, agora revisitando coisas que não estão mais contribuindo, né? Porque a gente está falando de integridade nessa onda, completamente, de congruência, né? Como é que tu vai acessar Deus, o todo, manifestar ele na Terra, se tu tá pensando uma coisa, sentindo uma coisa, desejando outra coisa, fazendo outra coisa, né? Então a congruência no caminhar, sabe? É um caminho, é um processo, não é assim, ai, iluminei amanhã. Talvez pudesse, mas não sei. É, talvez pudesse, mas é um aprendizado para a gente também, né? Aprender a desfrutar o processo. E quem está no 6 é a serpente. Então, assim, o ritmo é o desfrute. Desfrutar o processo, a percepção, a consciência, o desenrolar das coisas. Assim a gente entra no fluxo. Porque quando a gente quer a resposta para já, para ontem, a gente faz o quê? A gente controla o processo. Ah, não, eu quero que seja nessa velocidade, porque eu preciso da resposta. Aí, gente, danou-se. Gente, vai dar quase 2 horas de live. Gratidão por quem passou por aqui. Gratidão por quem assistiu em qualquer momento. Quem vai assistindo no futuro, a gente vai disponibilizar aqui no Instagram e também lá no meu YouTube, porque tem gente que prefere ver no YouTube, então é bom deixar lá também. E é isso. Tamo aí, vamos surfar todo mundo junto e a gente. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos 13 dias, que mudanças a gente vai receber. ter. Exato. Mesmo quem não participar com a gente, né? Fica atento aí ao que vai estar rolando no mundo e desfrute, surfe junto. Exato. Bora iluminar, né, Cleber? Bora iluminar. Gratidão, gente, a Bora. todos. Gratidão, Vi, pela energia, pela troca. Todo mundo que passou por aqui, que ficou com a gente até o final, 2 horas de live, bastante conteúdo. Quem vai assistir ainda, muito obrigada. E se tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas do seu Kim, de como o seu Kim vai navegar essa onda, ou enfim, da onda em si, pode mandar mensagem pra gente que a gente vai ajudando vocês com o que a gente sabe também até agora. Bom? Beijo. Gratidão, Lari. Gratidão. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Beijos. Beijo. Salva no do sol, tá?